Então vamos lá. A gravação foi iniciada. Os que chegaram depois, bom dia. Nós estamos iniciando agora o volume 4, a apostila volume 4. E aí, relembrando para nossa organização, nosso conteúdo é sempre a terceira unidade da apostila e o livro de atividades, né? A terceira unidade da apostila 4 é a unidade 12. Né? Este volume 4 tem as unidades 10, 11 e 12. Como a gente começa na terceira, né? Não foi assim em todas as apostilas, a terceira unidade da apostila, que é a 12. Quando encerrarmos a 12, nós vamos para o livro de atividades. E aí o tema, muito interessante esse tema, gente. Eu acho a habilidade de vocês incrível. Ele vem com o seguinte tema, sob, né? Não tem a história? Sobre é em cima, sob é embaixo. Ok? Então, se eu tenho posicionando algo em determinado lugar, eu tenho o caderno. Aqui é sobre o caderno, sob o caderno. No caso de uma informação, quando eu falo sob o olhar das crianças, é metaforicamente falando embaixo do olhar das crianças, por meio do olhar das crianças, através do olhar das crianças, tá certo? Então, quando ele coloca sob o olhar das crianças, ingenuidade ou honestidade. Então, e traz 3 personalidades aí, todas muito interessantes. Acho que pelo menos uma, eu acho que algumas pessoas aqui localizam, identificam, que eu sei que leram. E agora já vão ler ali no gabaritozinho da professora, né? Sem o gabarito, vocês saberiam dizer quem são essas pessoas? Assim, antes de ver o gabarito, saberiam dizer alguma delas? Então, primeiro Mozart, Anne Frank. Quem lê o Diário de Anne Frank localiza, né? Identifica bem o rostinho muito característico dessa menina. E Malala. Falamos de Malala aqui, né? Algumas vezes já falamos. Malala já é conhecida nossa. Anne Frank. O livro é maravilhoso, né? O livro é maravilhoso. Pois bem, por que estes 3? Eu acho os 3 muito interessantes, porque primeiro, ouvir Mozart é uma delícia, gente. É uma delícia. O Diário de Anne Frank é um livro incrível, incrível, assim, a percepção dessa criança, né, iniciando a adolescência, naquele contexto ali. Deixa eu falar um pouquinho mais para quem não conhece, já já. E a Malala, a história de superação e de visão do mundo incrível. Então são 3 que tiveram uma visão de mundo incrível. Porque Mozart entra aí, se é uma unidade falando sobre crianças. Porque Mozart, meus queridos, começou a compor com 5 anos de idade. Começou muito cedo, muito cedo. Então, essa unidade traz crianças ou já adultos que começaram muito cedo, desde muito cedo, mostraram o talento, mostraram a visão de mundo, mostraram a determinação. Depois a gente pode começar a pensar em outros. A gente tem na música, por exemplo, o Michael Jackson, né? Ele foi reconhecido desde muito cedo como um grande artista. Começamos agora, Manu. Começamos agora. Então,
a gente tem outras pessoas admiráveis que começaram criança, né? Alguns artistas, atores, cantores, a gente tem algumas referências assim. Eles escolheram esses três aqui. Pois bem, vamos de cada um. Mozart, por acaso, quer aproveitar e falar sobre ele, Maria Luísa? Falar algo sobre ele? Então vamos lá. Então vamos à sua visão. Tá, Caio, no finalzinho, tá? Aí no finalzinho você. Vamos ouvir. Malu, Professor, bom dia, tá me ouvindo? eu tô ouvindo bem. Então tá, Mozart foi um dos maiores prodígios que o piano já teve, tanto no quesito de técnica pianística quanto de composição. Tanto que aos 5 anos ele fazia apresentações nas cortes, na nobreza, e ele foi muito famoso, ele ficou reconhecido como o maior prodígio de todos os tempos. E ele foi um grande pianista e compositor, ele foi muito importante, ele foi muito importante para a música, porque as composições, principalmente para a orquestra dele, são muito bonitas e ele serve de inspiração até hoje para muita gente. Inclusive para você. Para mim também, mas eu não gosto muito das músicas dele, porque a maioria são, sei lá, eu não curto muito o estilo dele, mas ele serve muito de inspiração, porque a história dele como prodígio, assim, é muito, muito bonita. Para os compositores, para a orquestra, né, ele serve de muita inspiração, porque as composições dele são muito bonitas. Eu não componho para orquestra, né, só É um tem estilo uma diferente, composição. né? É um estilo diferente. Eu tenho amigos compositores que compõem para orquestra mesmo, e eles se inspiram muito nas obras de Mozart. Eu, apesar de compor, não componho para orquestra, então não me inspiro muito nele, mas ele foi muito importante para a música, muito. Você compõe? Sim. Olha, gente, temos então aqui. Oh, colocar sua foto aqui, viu? Colocar sua foto aqui, viu? Mas eu não comprei para orquestra, não. Eu não sei. Tem que ter muito talento para comprar para orquestra. Bom, eu que não entendo dessas coisas, eu acho tudo lindo. Eu componho mais para piano só, piano solo. Pois então, eu vou querer ver uma composição sua, tá? Tá bom, pode ser. Só um pouquinho, deixa eu responder aqui. Raquel, aí é só com a escola. Não sei te dizer ainda não, tá bom? Porque está sendo definido ainda, tá bom? Tá bom, Isabeli. A Júlia vi aqui o recado. Aí, Raquel, a escola tá definindo, tá bom? São incríveis, ó, as composições da Maria são incríveis. Mandou um vídeo, pois eu quero ver esse vídeo. Não, então é só porque eu não sei mesmo, viu? Não. Ele voltou. Tá bom? Porque tá sendo definido ainda. Tá? Mas aí, à medida que as coisas forem sendo definidas, vão passando pra vocês, tá bom? Fica tranquila por enquanto. Pois bem, gente, tivemos essa aula, né? Uma artista falando de um artista. Eu acho que isso que é interessante quando a Maria fala o seguinte: não é o meu estilo, mas eu admiro. Isso que eu acho incrível, sabe? Assim, você admirar a construção de uma pessoa, não porque você gosta do estilo dela, mas porque você admira o artístico dela mesmo. Assim, é até mais bonito da gente ouvir uma coisa assim, né? Eu vi que, apesar de não ser o que eu faço, eu admiro como artista. E Maria, assim, você falou que ele começou a tocar muito cedo. Ele não é, além de tocar, compor, né?
Sim, professor, ele começou a tocar e compor muito cedo, desde sempre, assim. 5 anos. Gente, imagina, Eu, 5 anos, eu fico né? eu fico impressionada porque ele tem um concerto lindo para piano e orquestra que ele compôs com 11 anos de idade. Aí você vê uma criança de 11 anos de idade compondo uma coisa para piano e orquestra e uma coisa linda, extraordinária. Ah, Eu admiro muito, Moza. Incrível, incrível. isso é incrível mesmo. Pois bem, vou ficar esperando para ver a sua composição, tá bom? Vamos ao próximo agora. A Maria falou do Mozart, falou muito bem. Inclusive, Maria, você fala muito bem. Você tem uma impostação de voz muito boa, viu? Parabéns. E da Anne Frank, quem quer falar? Quem leu o livro e quer falar? Eu sei que tem gente aqui que leu o livro, tem gente que... Alguém falou ali em cima que gosta. Quem quer falar da Anne? Se alguém quiser falar. A Anne é o tipo de menina que dá vontade de pegar e levar pra casa pra cuidar, né, gente? Se isso fosse possível. Quem aqui leu o livro? Então, se não quiser falar sobre ela, mas quem leu o livro? O Diário de Anne Frank. Cadê vocês? Tem gente aqui que tinha colocado. Ah, tá. Você leu o livro, mas você gostou. Então eu começo a falar sobre ela, pra quem não conhece. Aí, se você lembrar de alguma coisa que eu deixei passar, você comenta, tá bom? Eu li há muitos anos. Há muitos anos. Então talvez eu deixe passar alguma informação que você acha interessante. Aí você vai me completando, tá bom, Maria? Combinadas assim. Meninos, eu li o diário da Anne Frank. Eu acho que eu tinha mais ou menos a idade de vocês. Então vocês já calculam que isso já faz muito tempo. Muito tempo. Né? Eu tinha mais ou menos a idade de vocês. E me impressionou muito, muito. Para quem não conhece a história, bem resumida, é o seguinte: é esta menininha aqui, que está do lado do Mozart, Anne Frank. Calcula vocês, assim, a Anne, em determinado dia da guerra, a perseguição aos judeus, a família dela é uma família de judeus, e simplesmente falam assim: olha, vocês vão ter que se esconder. Vocês vão ter que se esconder. E ela pega o que dá para pegar ali e eles vão para um esconderijo. O esconderijo é um sótão no fundo da casa e escritório de uns amigos deles, que aceitaram escondê-los. Ah, viu o filme, né? O filme eu não vi, nem sabia que tinha filme, nem sabia. Então, eles vão procurar a história. Só que é aquela coisa, gente, foi mais ou menos assim como aconteceu com a gente na pandemia, né? As aulas foram suspensas e a gente, né, nós inocentes que só achamos o quê? Nada, 2 semanas no máximo a gente está de volta na escola, né? A gente super inocente achando, 2 semanas no máximo. Estamos há quase 7 meses nisso. Mais ou menos isso com ela, gente. Agora calculam vocês, se de uma hora para outra, se já foi difícil pra gente ter que ficar na nossa casa, sem poder ir pra escola, sem poder ir na praia, no shopping e na rua, calcula o que é de uma hora para outra você ter que ficar fechado num sótão. Fechado num sótão com a sua família. Eram duas famílias. Duas famílias. A família dela era ela, a irmã, o pai e a mãe. Fechados ali, sem poder sequer chegar na janela. Sem poder sequer chegar na janela. Sem internet. Sem WhatsApp. Sem rede social. Sem nada disso, gente. Sem nada disso. Então, quando a gente vai se colocando nesse lugar, eu sempre acreditei que duraria o ano todo. Sério, Matheus? Eu não, Matheus. Também não consigo, Maria.
Não consigo nem imaginar. E aí o que ela faz? Ela começa a escrever. Ela começa a escrever um diário. E eu, mesmo professora de redação, já penso o seguinte: até o escrever é difícil. Porque para escrever, você precisa ter experiências externas, né? Eu preciso vivenciar coisas para poder colocar no papel. Mas quando eu estou ali fechado, eu não estou vivenciando. Então ela escreve só do que está dentro dela. Não vem nada do externo para ela vivenciar e colocar no papel. É só o que está dentro dela. Só que o que está dentro da gente parece que tem uma hora que acaba, né? Ela passava o tempo literalmente escrevendo. Pois bem, você lembra o tempo que ela ficou? Você lembra, Maria, o tempo que ela ficou? É mais de ano, né? Isso certeza. Certeza que é mais de ano. Pois é, mas eu não estou conseguindo, não estou me lembrando a quantidade exata de anos, mas realmente anos. Então vejam, gente, sem poder chegar na janela, eram esses amigos que traziam, os donos da casa que traziam os alimentos, até o dia que eles foram descobertos e foram levados para o campo de concentração, né? Ela acaba falecendo no campo de concentração de tifo, que era uma doença muito comum nos campos de concentração. E esse diário que ela escrevia foi encontrado e foi publicado. Então, quando você vê o diário de Anne Frank, é o diário dela mesma, aquilo que ela escrevia estando ali confinada naquele lugar, tá? A casa hoje é um museu Anne Frank que funciona, é aberto à visitação, tá? Ainda hoje. Então, eu tô com esse número na cabeça, entre 2 e 3 anos. É, isso, exatamente. Então, olha isso, gente, olha essa faixa etária, né? Imagina a idade de vocês, né? Tá entre a faixa etária de vocês. Calcula o que é você ficar dos 12 aos 15 anos fechado em um sótão, sabe? Se hoje em dia, com todos os recursos que a gente tem, com TV, com internet, com Netflix, com WhatsApp, com Instagram, com tudo isso, já foi tão difícil pra gente ficar em casa. Pois é, psicológico, colocar aqui no privado, psicológico bem abalado. E o que fez o psicológico dela não ficar tão abalado foi justamente a escrita, sabe? É o que a gente chama de escrita terapêutica. O escrever para colocar para fora. Muita gente, inclusive, adotou isso da escrita terapêutica nesse processo de pandemia, tá? Nesse processo de pandemia. Na época, óbvio, não tinha o nome de escrita terapêutica, nem ela sabia que estava fazendo isso. Porque, na verdade, era o que ela tinha em mãos, era o que ela tinha disponível ali para fazer, né? E ela, quando começou a escrever, começou a perceber que aquilo fazia bem, quero colocar para fora. Então, determinados sentimentos que ela não conseguia falar com os pais, falar com a irmã ou com alguém da outra família que estava lá. Então, o que ela fazia? Aquilo tudo guardado dentro dela, ela colocava na escrita. Então, funcionou como uma questão terapêutica mesmo, né? E aí, depois, esse diário encontrado foi publicado. Tem uns 2 ou 3 anos, inclusive, que lançaram uma nova edição que ficou belíssima, uma capa belíssima. Isso, Maria Clara, ajuda bastante. Faça isso sim. Faço também, sabia, meninas? Escrita terapêutica é fantástico, sabe? O escrever, o colocar para fora ajuda muito, muito, sabe? Reparem bem que quando a gente começa a ler sobre a vida de grandes escritores, a gente vê que eram pessoas muito angustiadas, né? Que encontraram na escrita a maneira de colocar para fora essas angústias, né? O escrever tem muito disso. Pois bem, quem não conhecia, esta é a Anne Frank.
Recomendo muito para ler o livro. O filme, eu não sabia do filme, mas vamos dizer. E tem na árvore, né? Tem o Diário de Anne Frank na árvore, viu? Então não é nem caso de precisar comprar, vocês têm disponível ali na árvore do Positivo On, o Diário de Anne Frank. Tá? E a terceira, sim, exatamente, Maia. Desse jeito mesmo, desse jeito. Eu sou muito suspeita, né? Porque eu acho que a escrita, momentos de angústia, assim, escrever faz muito bem mesmo. E nossa terceira, aqui já foi muito falada aqui na aula, né? Malala. Malala, que também escreveu. Malala fez a autobiografia, né, contando a história, a menina afegã, que proibida de estudar, insistia nisso e sofreu um atentado do Talibã. Também sofreu um atentado, mas sobreviveu e tal. O livro Meu Nome é Malala também está disponível lá na árvore, para quem quiser ler. Então vejam, são 3 pessoas que ainda criança, que ainda adolescente, se destacaram, né? O Mozart pelas composições, a Anne Frank pela determinação, a determinação de se manter mentalmente saudável naquela situação toda, nada saudável, se manter forte com isso e de visão. O texto dela é extremamente reflexivo e um texto extremamente maduro para uma criança. Um texto muito maduro. A Malala, que desde muito cedo já muito firme brigando por aquilo que ela acreditava que era a questão da educação para as mulheres. Pois bem, temos aí 3. Vamos à frente. Aqui é só para completar, vocês vão completar depois, certo? Mas basicamente essas coisas que a gente vê, você pode pesquisar na internet, ele faz aqui, realize uma pesquisa sobre as 3 personalidades. Anotem só os nomes aí. Anotem só os nomes para que... Aqui também não fala. Não fala o tempo. Ó, o Mozart primeiro, a Anne Frank e a Malala. Anotem o nome para saber quem pesquisar depois. Quem pesquisar, ok? E aí a gente vem para as crianças, porque olha o interessante. O texto aqui fala em ingenuidade ou honestidade. Então a pergunta assim, será que esses 3 eles foram muito ingênuos em se mostrar tanto dos sentimentos jovens demais? Talvez a Malala acabou sofrendo com isso, sofreu um atentado por conta disso. Ou uma questão mesmo de honestidade. E aí, depois da pesquisa, bem, eu vou ler esse trechinho para dar início ao Armandinho. Esse menino de cabelo azul é o Armandinho. Já devo ter falado dele para vocês. Adoro Armandinho. Ó, considerando sua pesquisa, assim, a gente não fez a pesquisa, mas a gente discutiu aqui todas as coisas, né? Você imagina que tema será trabalhado nas próximas páginas? A questão das crianças e de como elas se colocam no mundo, né? Nesse capítulo, vamos ler e analisar tirinhas de 2 personagens muito importantes, Mafalda e Armandinho. Eu brinco sempre que o Armandinho é a versão brasileira da Mafalda. A versão brasileira, porque a Mafalda é mais conhecida. E aqui os 2 são colocados juntos, né? Você já leu suas tirinhas? O que eles têm em comum? Ambos os personagens são crianças que sempre trazem discussões e reflexões interessantes. Algumas do universo infantil e outras nem tanto. Deixa eu falar dos 2 anteriormente para a gente ler e já compreender. Mafalda, acho que todo mundo aqui conhece, né?
a menininha Mafalda, que inclusive no final de setembro o autor da Mafalda faleceu, Quino, o autor da Mafalda. Mafalda, talvez muita gente achasse que era uma personagem brasileira, mas não, Mafalda é argentina. O Quino, criador da Mafalda, era argentino, faleceu nem um mês ainda. E na época da ditadura argentina, né, assim como aconteceu a ditadura no Brasil, outros países da América do Sul sofreram também com a ditadura. Argentina, Chile, enfim, alguns sofreram com isso. E nessa época da ditadura, o Quino, ele queria discutir algumas questões que eram muito fortes para ele, só que ele pensava assim, eu não vou poder falar do jeito que eu quero falar, eu corro o risco de ser preso. Então o que o Quino fez? Criou a Mafalda. A Mafalda era uma menininha de 6 anos. 6 anos. Extremamente crítica. Extremamente crítica. Mas era aquela coisa. Não. O Quino poderia dizer. Não sou eu que estou falando. É uma Mafalda, é uma menininha. Relevem. Uma menininha de 6 anos. Mas algumas características da Mafalda refletem que ela era realmente a voz do Quino. A principal característica é o fato de odiar sopa. O Quino odiava sopa. E tem várias tirinhas da Mafalda reclamando. Assim, quando a mãe dela fazia sopa, ela quase morria com isso, porque ela odiava sopa. Então era a forma do Quino mostrar que a Mafalda, na verdade, era ele. Era a fala dele, era o discurso dele, só que na voz, na boca de uma menininha. Né? Aí eram todas as questões ali dela com a família, né? Das relações, de tentar entender. Ela ficava realmente indignada com a mãe, porque ela achava que a mãe tinha que sair. E a mãe, uma dona de casa, a Mafalda não concordava com isso. Então os conflitos dela em casa, os conflitos dela com o mundo, com as coisas, com as guerras. Então, enfim, sempre muito reflexiva. Mas Mafalda foi criada há quase 60 anos. Quase 60 anos e as tirinhas dela são super atuais. A gente pode ler qualquer tirinha da Mafalda hoje em dia e achar que ela foi escrita, foi produzida ontem, de tão atuais. Há pouco tempo, já bem recente, no Brasil, surgiu o Armandinho. Armandinho é a versão brasileira e masculina da Mafalda. Crítico ao extremo. Armandinho é esse do cabelo azul. Tá? Uma característica das tirinhas do Armandinho é que os adultos nunca aparecem. Só aparecem as pernas. Se você olhar as tirinhas do Armandinho, só aparece... É como se ela fosse feita na altura, na visão das crianças. Então as crianças aparecem, mas os adultos aparecem só as pernas dele. Nunca aparece o rosto do adulto. Eu sempre recomendo aos alunos, quem tem rede social... Nas redes sociais, sigam páginas da Mafalda e do Armandinho. Sigam as páginas deles, sabe? Por algumas razões. Primeiro, é uma forma de você treinar a interpretação de texto de uma maneira divertida. É uma tirinha, né? Tem uma linguagem tranquila. É uma maneira de você treinar interpretação de texto de uma maneira como se você estivesse lendo uma piadinha, uma brincadeira. Então, treina a interpretação. Segundo, é uma maneira de você se informar a respeito do que está acontecendo. O Armandinho, por exemplo, ele sempre discute algo que está sendo muito falado, sabe? Naquela circunstância, naquele momento. Então, você lê, assim, eu não sei, não entendi, não tenho informação sobre isso que o Armandinho está fazendo. Vou pesquisar. É uma maneira de eu me forçar a estar por dentro, a estar antenado com as coisas que estão acontecendo. É o segundo ponto. E o terceiro ponto é que tirinhas sempre caem muito em processos de seleção. Processo de seleção do IFES, Enem, vestibulares, sempre caem muitas tirinhas e sempre cai muito Mafalda e Armandinho. Então são três
situações. Ó, treinar a interpretação, se manter informado e se preparar para um processo de seleção. São 3 circunstâncias em que vai ajudar muito vocês essa leitura das tirinhas. Por isso, sigam, é interessante, porque quando você segue a página, ela já vem naturalmente para você, né? Essa tirinha aqui, a amiga do Armandinho fala, deve ser divertido fazer quadrinhos. Fazem tiras com qualquer assunto. E se faltar algum assunto, Camilo? Bom, não ter assunto já é um assunto. Escrever sobre a dificuldade de escrever. Muitos escritores falaram sobre isso. Bom, que reflexão Armandinho nos traz? Discuta essa questão com alguns colegas. Ele fala assim, tudo pode ser discutido. Tudo pode ser discutido, né? Até eu não ter assunto, porque você vai refletir, eu não tenho assunto por quê? Por quê? Porque eu não tenho o que falar. Inclusive, a gente trazer mesmo para o nosso dia a dia. Por que às vezes a gente está próximo de uma pessoa que a gente gosta muito e a gente fica sem ter assunto com aquela pessoa? Porque às vezes eu quero chamar alguém no WhatsApp para conversar, alguém que eu gosto muito, mas eu não tenho assunto para chamar a pessoa. Por que será que essas coisas acontecem? Né? Uma maneira da gente refletir, cada um vai ter uma resposta, né? Item importante aqui. É importante observar que nas tirinhas há basicamente 2 elementos para serem analisados: a linguagem escrita e a linguagem não verbal. E importantíssima, viu, gente? O não verbal numa tirinha é importantíssimo. E o conjunto dessas 2 linguagens que constrói os significados contidos na tirinha. Meninos, vamos ver essa questão 5 e vai anotando aí o gabarito. A gente vai aproveitar não só para passar o gabarito, mas para poder refletir, tá? Vamos refletir. Primeiro, praticamente não há diferença entre os quadros, já que em todos há 2 personagens que se apresentam do mesmo modo. Sim. Ó. Repara, né? Muito parecido. Não tem outros elementos. Só tem os 2. Né? Com o jornal na mão. Camilo com o jornal na mão. O sapo aqui, o Armandinho tem um sapo de estimação. Tem inclusive uma tirinha que ele fala, né, que ele queria um sapo de estimação. Aí perguntam pra ele assim, não sei se é a mãe ou se é a tia, pergunta. Não tá na, é pra estar na que aparece a tirinha do Armandinho. Tá nessa não? Página 53. Tá, aqui mesmo. Pra gente analisar aqui. Página 53. Eu voltei pra gente ver. Pra gente ver a tirinha, porque o texto lá tá dizendo o seguinte: não tem muita diferença na imagem. Hein? Realmente, ó, não tem. São os 2 e o sapo no meio. O sapo só faz, ó, vira para um lado, vira para o outro. Como se estivesse assistindo uma partida de tênis, né? Dependendo de quem fala, ele olha. E o sapo é o bichinho de estimação do Armandinho. Ok? Então, ó, praticamente não há diferença entre os quadros, já que em todos há 2 personagens que se apresentam do mesmo modo. Por que falsa? Por que falsa? Achem aí. É muito parecido. Mas eu tenho justamente o sapo mostrando o que cada um está falando. Eu tenho na tira do meio o Armandinho falando. Tá certo? Ainda bem que ele tá chegando no finalzinho. Começar a travar. Tá travado?
parar o vídeo aqui, costuma melhorar. O jornal na mão de um dos personagens contribui para a construção de sentido. Sim. Sim, a menina falando com ele. E repara que a tira do meio não tem ó, ela não tem a margem. A tira do meio não tem a margem. Que é quando tem a fala dos dois, né? Onde tem a fala dos dois não tem a margem. O jornal, sim, verdadeiro, ele contribui com a construção de sentido. A diferença na posição dos braços de Armandinho, mesmo que sutil, mostram sua mudança de pensamento. Sim, repara, ó. Tá com a mão solta, depois ele coloca a mão para cima como se estivesse falando, e aí ele coloca a mão no queixo. Então, olha isso, gente. O que é importante é o seguinte: até perceber a posição da mão do Armandinho, a gente precisa quando vai fazer uma interpretação completa, viu? A posição do braço de Armandinho no segundo quadrinho demonstra que ele está pensativo. Fica aquela coisa assim, meio que dar de ombros, né? Tanto o segundo quanto o terceiro. A posição do braço de Armandinho no terceiro quadrinho demonstra que ele está pensativo. Viu? Ó, vou voltar. Não sei se vocês estão com a apostila aí. Repara, no terceiro, a mãozinha no queixo. A gente até coloca a mão no queixo às vezes quando vai pensar. Na segunda, ele tá falando. Ele tá questionando, mas ele tá falando. E pela postura de Armandinho no primeiro quadrinho, é possível concluir que ele quer questionar algo. No primeiro quadrinho ainda não, a postura dele é neutra. Braço solto. Postura neutra. Anotem aí a ordem. FVV, FVF. As outras atividades eu vou passar para vocês na próxima semana. Repetindo, FVV, FVF. Meninos, acabou ficando muito em cima. Vai cair a qualquer momento. Nós vamos fazer o seguinte. Caio, guarda seu texto. Próxima aula a gente começa a aula com a leitura. Quem ficou na dúvida se leu, não tem a semana para pensar. E se quiser, já deixa o texto separado para ler na próxima aula. Essa semana eu não pedi atividade. Não tem. Vou passar atividade para vocês só na próxima segunda-feira a respeito desse conteúdo aqui. Certo, meninos? Então, quem quiser ler já vai decidindo aí na semana. Já deixa o textinho pronto quando a gente começar a aula, para já começar com a leitura. Ok? Leiam Armandinho, leiam Mafalda. Bom restinho de semana para vocês. Até a próxima. Fiquem bem, se cuidem. Beijo, obrigada pela presença. Tchau, tchau.